Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do GR Clube Entrevista, hoje com o Radamés Kassab, que é CEO da AEGEA Saneamento. O Radamés é graduado em Informática e especializado em Gestão de Infraestrutura pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão Avançada pela Fundação Dom Cabral. O Kassab entrou na AEGEA em 2011 como diretor e já atuou nas operações da companhia e também de suas controladas. Trabalhou também em cargos de liderança em outras companhias de infraestrutura. Radamés, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Henrique, pelo convite de poder estar aqui falando do setor que tanto apaixona a gente, que é o saneamento. É um prazer. Vamos lá. Radamés, qual que é o sinal dado pelo Brasil para o mundo com a aprovação no ano passado do novo Marco Legal do Saneamento e também como as empresas privadas do país que operam no setor, especificamente a AEGEA, podem aproveitar esse momento? Henrique, o movimento dado pelo Brasil a partir da aprovação do marco, que aconteceu aí no início do ano de 20, né, remete com diversas perspectivas para o mundo inteiro. O primeiro é a decisão do Brasil, de maneira estruturada, de atacar frontalmente essa lacuna que é o déficit sanitário no Brasil. Conviver com 100 milhões de pessoas sem ter acesso à rede de esgoto, você ter quase 40 milhões sem ter acesso à água tratada no Brasil é um cenário medieval, né? Então, o endereçamento dado pela Câmara Federal, pelo Senado Federal, ratificado pelo governo federal, estabelece uma disciplina e um objetivo claro para o enfrentamento dessa lacuna. Quando a gente olha para perspectivas econômicas, Henrique, em lugar nenhum do mundo existe uma densidade concentrada de demanda de negócios ligada à infraestrutura como a que existe em saneamento no Brasil. Quer dizer, essa lacuna que gira negócios demanda só de investimento adicional, construção. Aqui eu não estou falando de custos de operação, eu não estou falando de recomposição de infraestrutura, simplesmente a implantação de novos equipamentos e rede, e infraestrutura ligada ao atendimento dos serviços, um investimento da ordem de 700 bilhões de reais. Isso vai e já está atraindo investimentos do mundo inteiro. Então, empreendedores, grandes operadores, projetistas, toda a indústria de serviços e tal, olha para o Brasil, olha para o mercado de saneamento que se abre agora e essa bandeira do enfrentamento como uma oportunidade. Acho que a gente, como cidadão, deve estar atento e diligente, seguindo essa diretriz que foi dada ao mercado, né, no esforço de apoiar o endereçamento vindo pelo mercado, de apoiar o endereçamento de modelagens regulatórias que virão ao mercado com a maior transparência possível para garantir que esses processos virem projetos e que os projetos virem investimento e os investimentos virem transformação social. Então, aqui do meu lado, otimista como cidadão, empolgado como gestor, disposto, junto com a minha equipe, de fazer a diferença nessa jornada. Essa aprovação desse novo documento, esse novo marco legal, de alguma forma isso abre novas oportunidades na sua avaliação, na avaliação da AEGEA? Vocês já iniciaram alguns passos, algumas novas estratégias com base nessas melhorias trazidas por esse documento, ou não, nada nesse sentido? O marco, de certa forma, estabelece uma visão de longo prazo e instrumenta diretrizes que vão precisar ser regulamentadas ainda. Então, nesse momento, nascedouro da regulação para determinação da capacidade financeira dos operadores, para detalhamento das normas de instrução e configuração do papel da ANA, né, como orientador para o regime federal de gestão, né, que vai iluminar o caminho das agências reguladoras, diminuindo esse aprendizado coletivo e permitindo com que os projetos tenham um risco menor no segmento dos seus contratos e, assim,
alimente a visão dos investidores de retroalimentar com mais investimento e com mais aderência e com mais competição nos mercados que virão, é uma sequência que a gente vai poder observar nos próximos anos. Os projetos que estão hoje em desenvolvimento no Brasil são, em sua maior características, fruto de um patrono modelador, que é o papel que o BNDES vem desempenhando, ou seja, isso não é como consequência do marco. O BNDES já vem desempenhando esse papel há mais de 5 anos, junto com os estados, num esforço de pregação no quesito de fazer a modelagem adequada, fazer o papel de atratividade dos investidores e com o mercado financeiro para tentar construir os melhores enlaces que originarão aí essa caminhada. A gente acredita que, sem dúvida, parte desse processo de aprovação teve aí a liderança do BNDES e dos seus profissionais desse ecossistema como patrocinador, né? Mas a gente acredita que outros modeladores, outros patronos podem fazer a diferença, ou seja, quanto mais companhias ou centros de estudo puderem ajudar os entes públicos, não só estados, mas municípios e regiões metropolitanas, a desenvolver o seu escopo necessário, o seu equilíbrio necessário. Quanto mais os órgãos de controle, né, tribunais de contas e ministérios públicos locais puderem acompanhar o atendimento desse regimento, ponto super importante, viu, Henrique? Não adianta só a diretriz estar dada pela normativa legal, também é papel nosso como cidadão, assim como dos órgãos de controle, fazer o acompanhamento adequado para garantir que essas etapas vão ser cumpridas. A jornada é longa, isso aqui é uma ultramaratona, né? E é importante de todos os lados, empreendedores, cidadãos, organismos de controle, a imprensa, ficar diligente em cima dessa jornada, né? Isso vai fazer diferença. Perfeito, Radamés. A EGEA venceu no ano passado um leilão para realizar os serviços de esgotamento sanitário em Cariacica, no Espírito Santo. Quais são, na sua avaliação, os maiores atrativos dessa PPP? E se você puder também dar mais detalhes dessa nova operação da empresa. Henrique, muito orgulho falar para você de que a EGEA, desde 2010, no seu nascimento, vem se especializando e melhorando os seus processos, investindo em automação e conhecendo o ciclo de gestão da água, o ciclo integral da gestão da água, com mais profundidade. A gente adotou como parte da nossa disciplina buscar a evolução pela busca da performance, pela busca da transparência. Isso fez com que a gente se colocasse de forma muito contundente em relações B2B, direto com companhias estaduais, complementando-as aonde ela requisitar, ou seja, principalmente nas deficiências de investimento de esgoto, né? Porque a jornada da evolução sanitária no Brasil é muito devido aos profissionais que ocupam hoje posições de lideranças nas companhias públicas. Eles detêm 90% do mercado e, por diversos fatores, encontraram restrições para poder garantir a evolução do investimento na coleta e no tratamento do esgoto. Companhias privadas como a EGEA se colocam como complementares a essa jornada de evolução no trato sanitário, complementando os serviços dos gestores públicos. Então, ela tem focado nesse trabalho de complementação muito fundamentado na entrega ou na disponibilidade de todo o know-how e de toda a capacidade financeira que a companhia conseguiu aferir até agora a serviço do gestor público. Cariacica é um desses exemplos, né? Então, a gente ao assinar o contrato, né, mobiliza a nossa terceira operação em parceria público-privada, garantindo o investimento de quase 500 milhões de reais na universalização do esgoto na cidade de Viana, naquela região entre
Vila Velha e Cariacica, né, fazendo assim com que a região faça um grande adensamento, mas a gente não para por aí, ou seja, esse ano nós também assinamos com o estado do Mato Grosso do Sul o contrato que permite com que a gente entre até o final do ano em 68 municípios no estado do Mato Grosso do Sul. Ao final de 19, a gente foi vencedor e entrou em operação no segundo semestre de 20, na região metropolitana de Porto Alegre, em 9 municípios. Então, a companhia hoje se coloca como líder nessa abordagem B2B, procurando um relacionamento de construção com o ente público, né, na complementariedade, aonde o gestor público da companhia pública achar que tem um entendimento de complementariedade para levar mais saúde, mais dignidade aos cidadãos. Então, a AGS posta com muita ênfase nessa complementariedade para os próximos 10 anos. Perfeito, perfeito. O ano passado, Radamés, eu acho que nenhuma empresa ficou sossegada quando começou a pandemia. Foi uma coisa que veio para chacoalhar todo mundo. Então, eu queria saber também como a empresa se comportou no ano passado em meio a esse cenário de incertezas que foram, claro, causadas pela pandemia. Era previsto um investimento, isso dito publicamente, de até 700 milhões. Queria saber se isso se concretizou, se o cenário agora para 2021 está um pouco mais claro em relação às incertezas, a vigência do novo marco, em que pese as regulamentações. Então, fazer um balanço do que foi 2020 e o que vocês veem para 2021. É legal olhar para trás e ver a evolução da gestão da incerteza, né, Henrique? A gente começa a 20 escutando as notícias do Oriente vindo com a pandemia se aproximando numa velocidade assim desenfreada. Quando a gente, no Brasil, né, começa a ter os primeiros casos mais intensos em março e já tem as primeiras reações no grau de incerteza, a gente criou uma comparação de efeito para poder se preparar. Então, era como se naquele momento tivesse caído um meteoro, tivesse subido uma névoa, e você precisava se preparar para tudo que podia acontecer enquanto essa névoa não se dissipasse. Então, prioridades, né? Vamos cuidar do time. Quer dizer, o time precisa ser protegido. A gente se associou com os melhores assessores, com os melhores especialistas, para garantir, né, que 2/3 do time fosse para casa, protegido, com ênfase nos colegas que tinham comorbidade. A gente garantiu que, através do Einstein, as pessoas pudessem ter um acesso de telemedicina diretamente em casa, para ele e para seus familiares, né? Ampliando assim o serviço da companhia, para evitar ou para criar um tempo maior para que ele pudesse não se contaminar nos postos de saúde ou nos hospitais na rampa da epidemia. A gente subiu a régua de protocolos, criando padrões sanitários dentro do escritório, nas rotinas de processo e nas cadeias de produção, para que o time pudesse ficar o mais preparado possível para aquela jornada. Ponto 2, vamos cuidar das pessoas que a gente atende. Então, boa parte das equipes de corte e fiscalização e leitura que nesse momento de incerteza estavam em campo, eles passaram a levar mensagens para as pessoas nas casas e verificando se existia alguma emergência, ou seja, você está bem, está faltando alguma coisa. Quer dizer, eram os primeiros contatos que, quando os primeiros lockdowns foram acontecendo nas cidades mais distantes, era a fonte de informação, o panfleto indicando quais eram as providências, quais eram os cuidados, qual era o protocolo básico. E a companhia, a partir daí, passou a cumprir o seu papel de última fronteira nessa guerra sanitária. Então, o raciocínio de toda semana do comitê instalado de gestão de crise, que ficou 24 horas gerindo esses efeitos de leitura de ambiente e consequência nas operações em 12 estados, na época em quase 50 cidades, vamos cuidar das pessoas, né? Então, isso, é claro, respeitando
as normas que em cada localidade foram diferentes, paralisação de cortes, paralisação de negativação, garantia da entrega de água, apoio à sanitização, ênfase às famílias vulneráveis de cada cidade, de cada rincão, coisas que já fazem parte da nossa maneira de atuar, foram maximizadas nesse momento. Então, é claro que a gente teve que se ajustar ao processo de incertezas. Então, o planejamento de investimentos, né, que antes você ia executar uma pequena intervenção em 4 meses, em 6 meses, agora elas levaram 10 meses, porque o regime de mobilidade desse time, o regime de tempo disponível, excetuando os protocolos, ficou menor para a gestão. Mas as janelas sazonais de chuva e temperatura fizeram com que esse processo de investimentos fosse alongado. Tudo para garantir a ênfase da segurança para o time e para os clientes. Então, a companhia seguiu em regime com o seu planejamento de investimentos. Hoje, muito a partir do último trimestre de 20, já ajustado e sob controle, boa parte das incertezas geradas nas intervenções de campo, a gente já está preparando para dar uma acelerada, ou seja, a expectativa em 21 é de uma execução em torno de 20% maior do que no ano passado, com ênfase na ampliação do serviço sanitário, ou seja, essa é a grande ênfase da companhia. Então, a gente se vê adaptada ao nível de incerteza possível, né? E focado na continuidade e na aceleração dos serviços. Agora, muito resiliente de ser a última fronteira da guerra sanitária, onde você ainda não tem vacina disponível, onde a gente ainda está vendo os leitos de hospitais no choque de demanda, água disponível é a última fronteira. Então, o time, a Egea, se vê como soldados nessa trincheira cuidando da população, né? Perfeito. Quando você diz, em 2021, uma previsão, né, uma projeção de investimento 20% maior, no ano passado se confirmou a projeção inicial do investimento na casa dos 700 milhões. Sim, ele foi na altura dos 700 milhões. Perfeito, perfeito. Interessante também você falar da questão sanitária, Radamés, porque o saneamento é um fator de extrema relevância para evitar a ocorrência de doenças, algumas que a gente pode mencionar, hepatite A, leptospirose, ascaridias, enfim, muitas outras. Então, eu queria saber também, nesse aspecto, aproveitando a sua última resposta, a preocupação com essa questão sanitária junto ao consumidor, na ponta final, nas cidades atendidas pela Egea, qual tem sido a relação entre o avanço da cobertura, da prestação de serviços, rumo à universalização, muito calcado também no próprio novo marco legal do saneamento, e as melhorias na saúde pública? Que relação você enxerga, como é que está? Como é que vocês veem isso nos municípios, nas regiões que são atendidas pela Egea? Henrique, é muito legal isso. Quando a gente pode... Todo mundo constrói as teorias econômicas de aplicação nisso, né? A gente está conseguindo medir essa evolução com realidade nos lugares onde a gente atua. Então, Campo Grande e Piracicaba, né? São cidades onde Campo Grande, mais antiga, sob a operação da companhia, né, já em patamares de 86% de cobertura de esgotamento sanitário, coleta e tratamento de todo esse volume. Os índices de eventos de atendimento por veiculação hídrica na rede de saúde teve uma aderência direta e inversamente proporcional, ou seja, ela reduziu a 20%. E a curva de evolução, a gente pode compartilhar isso com a reportagem depois, ela é diretamente proporcional. À medida em que você estava fazendo evolução, esse conjunto de incidência despencou. O mesmo aconteceu para Piracicaba. Piracicaba é uma PPP iniciada em 2012. A gente inicia as operações naquele município que tinha cobertura de 30% e universalizou em 18 meses. Então, nós cumprimos toda essa jornada de coleta e tratamento de esgoto, né, instalando, terminando a construção e implantando novas estações de tratamento, a redução de eventos
diretamente proporcional. Agora, quando a gente olha para o patamar financeiro, quer dizer, a despesa gerada com saúde pública, né, nos itens pertinentes à vinculação hídrica, a economia da ordem de 5 vezes, direto. Então, em períodos mais longos, você já começa a ver uma redução de quadros e uma mudança de ênfase para outras deficiências crônicas de saúde, que não mais doenças de vinculação hídrica. Então, quer dizer, a gente espera que o impacto com as externalidades econômicas geradas com a evolução vão se propagar criando riquezas intrínsecas nisso, saúde, disponibilidade, né, capacidade motora e de aprendizado nas crianças. Então, putz, isso aqui é riqueza social na veia, né, Henrique? Bacana ouvir, porque o avanço social, ele acaba também, no fim do dia, tendo um impacto importante na questão econômica, né? Você deixa de investir, deixa de gastar com tratamento, com uma intervenção tardia, muito pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então, também aproveito aqui a ocasião para parabenizar o trabalho da EGEA. E para a gente encerrar essa entrevista, Radamés, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final. O que você vê para os próximos anos, tendo em vista o novo marco legal, tendo em vista um ambiente mais propício à concorrência, enfim, quais são suas expectativas para o saneamento aqui no Brasil? Não, Henrique, eu sou um otimista, né? Quer dizer, eu tenho a honra de estar com um time preocupado em movimentar vidas, né? A natureza da companhia é movimentar vidas. Cuidar da água é isso, né? Então, nada mais do que ter uma visão com aspirações enormes, né? É claro, quando a gente olha para a realidade, a gente vê que ainda tem passos largos a serem dados, principalmente nos quesitos de segurança contratual, de maturidade regulatória, né? Tudo que vai fazer com que esse investimento que está hoje parado pela condição econômica mundial venha para o Brasil para cumprir esse déficit mais rápido, para ajudar os operadores a cumprir esse desafio de forma mais rápida. Agora, do meu lado, né, aqui, falando pelo meu time, né, um bando de profissionais se preparando para essa final de campeonato, que é essa jornada sanitária, que é a miríade de projetos e programas que vão mudar o Brasil, seja numa pequena cidade, seja numa grande cidade, vai mudar o Brasil com muita esperança de fazer a diferença. Então, aqui, falando por mim, falando pelo meu time, todo mundo esperando o apito para o jogo começar de verdade. Perfeito, Radamés. Eu queria agradecer muito pela participação, por ter aceitado o convite do GR Clube, falar um pouco de saneamento, falar um pouco da empresa, das expectativas que circundam o novo marco legal do saneamento. Deixo aqui as portas abertas e já faço antecipadamente o convite para uma próxima entrevista, um próximo debate, de repente uma live ou uma nova entrevista aqui para o YouTube, ou mesmo para uma matéria em nosso site. A gente tem a EGEA como uma das referências aí no segmento aqui no Brasil. Então, muito obrigado pela participação. Deixar também um recado para quem está nos assistindo, se gostou da transmissão, deixa o like, compartilha com colegas do mercado, inscreva-se também aqui no canal, clica ali no sininho, parece coisa de youtuber, mas realmente é importante para ser notificado toda vez que sair vídeo novo. E é claro, não deixe de acompanhar o GR Clube nas redes sociais para ficar por dentro de todos os meets, os encontros virtuais, todos os eventos presenciais que estamos também organizando, principalmente para o segundo semestre, e conteúdos como esse aqui. Obrigado, Radamés. Até uma próxima. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos que nos assistem.